No dia 30 de julho de 2025 ocorreu um daqueles dias que nós chamamos de Super Quarta, onde tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos tivemos decisões das taxas de juros, né? Então, se você quiser entender o que está acontecendo com as decisões desses países, quanto está os juros nesses países, por que que os comitês estão tomando essas decisões, você chegou no lugar certo, porque é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, sou Miguel e aqui no MM Negócio falamos tudo a respeito de economia, investimentos, empreendedorismo e muito mais. Me perdoe minha voz, ela está um pouco ruim, mas se você me acompanha lá no Instagram, você já sabe o motivo disso, né? Tem um motivo muito claro, mas então eu tô com minha voz um pouco ruim aqui, mas não poderia deixar de trazer esse conteúdo fresquinho aqui na mão para vocês, né? Esse conteúdo que é tão importante, ainda mais dentro do cenário que a gente está hoje, né? Com as novas tarifas agora de forma oficial, né? Essas tarifas para o Brasil, vinda dos Estados Unidos. Né? Não vai ser o assunto principal do vídeo de hoje, mas claro que tudo isso tem a ver também com o debate, né, da questão da taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Falando primeiramente sobre o Brasil, a taxa de juros estava em 15% ao ano, né, a taxa Selic, e na decisão dessa quarta-feira o Banco Central optou por manter a taxa Selic a 15% ao ano. Então por que o governo, ou melhor, o governo não, o Banco Central, sempre é importante lembrar que o Banco Central é uma entidade independente do governo. Obviamente que o governo indica o presidente do Banco Central, mas o Banco Central atua de forma autônoma, o que é muito importante para a estabilidade da nossa economia, né? Então, o Banco Central acabou optando por manter essa taxa Selic, né? Visto que a gente já está com a Selic num patamar muito alto, contudo, a inflação, o principal objetivo do Banco Central nesses casos é controlar a inflação. A gente já tem uma inflação no patamar muito elevado. Então, segundo os últimos dados que estão na própria ata do Banco Central a respeito dessa decisão, temos uma perspectiva de inflação de 5,1% para o ano de 2025. Só que a meta do Banco Central para a inflação é de 3% ao ano. Então a gente está bem longe da meta. Há uma tolerância, né, de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo, só que mesmo assim a gente está acima dessa tolerância. Né? Então o governo central deixou os juros nesse patamar tão elevado justamente para tentar controlar melhor a inflação. Só que é importante ressaltar que a Selic elevada leva um tempo para ter seus efeitos sentidos na sociedade, né? Então acaba demorando um pouco para a gente conseguir perceber os efeitos práticos disso. E isso acabou motivando o Banco Central a manter a Selic por um tempo prolongado. E isso é importante de dizer aqui, que na ata deles, uma das palavras que eles mais utilizam é a questão da cautela. Eu já vou entrar mais nesse debate da cautela, só que isso já indica para a gente que esse patamar de Selic deve se estender por um período ainda longo de tempo, tá? Então, os economistas de bancos, research, estão discutindo e justamente a maioria deles acredita que a Selic não começa a cair ainda no ano de 2025. Ainda temos algumas reuniões durante esse ano, é importante lembrar que o Copom se reúne a cada 45 dias, então temos algumas reuniões ainda nesse ano, mas a perspectiva, por enquanto, é que não ocorra a diminuição da Selic. Então esse aqui já é um dos pontos principais deste vídeo, né? Só que aqui o Banco Central, também na ata deles, eles comentam, né, por exemplo, a questão das incertezas, né? Por isso que eu comentei da cautela. Justamente por conta desse cenário, atualmente com as tarifas impostas pelos Estados Unidos, essa guerra comercial, não só com o Brasil, mas com todo o mundo. Então eles colocam que também há um risco pelo outro lado, né? Porque a gente sempre olha o que pode fazer a inflação aumentar, os preços subirem, só que a gente, não pode, a gente acaba não olhando muito pelo que pode fazer os preços caírem, que em alguns casos há uma desaceleração econômica, que também não é muito bom, né? Então eles estão olhando por essas duas óticas, que eu achei muito interessante, né? Porque a gente sabe, com todas essas tarifas e barreiras alfandegárias, pode ser que diminua a produção no mundo, então que os preços caiam, o que é benéfico, sim, só que preços mais baixos, talvez as empresas consigam arrecadar menos dinheiro, lucrem menos e com isso se desenvolvam menos, né? Então optam por não realizar um investimento, não abrir uma nova fábrica, né? Então tudo isso gera um impacto justamente no desenvolvimento econômico dos países. Então é um ponto que o Banco Central traz aqui também. O que eu achei também que é interessante, porque eu trouxe o ponto do Banco Central ser uma entidade autônoma, né? Por quê? Porque um dos pontos que está prejudicando, né, a política monetária é a questão da nossa política fiscal. Nossa política fiscal atualmente está, digamos assim, a gente temos uma política, nós temos, perdão, uma política monetária restricionista, enquanto a gente tem uma política fiscal expansionista. Isso significa que, do lado da política fiscal, através dos gastos do governo,
está tentando estimular e impulsionar a economia. Tem vários motivos para isso, não vou entrar nesse debate também, mas fato é que do lado da política fiscal, o governo está injetando a economia com dinheiro, gastos, o que obviamente empurra a inflação para cima, né? Então o Banco Central é obrigado a manter uma taxa de juros mais elevada justamente para tentar combater essa inflação que acaba subindo também por conta da nossa política fiscal, que é um ponto também importante na questão dos motivos desse juros estar elevado. Por quê? Porque atualmente temos uma dívida pública e é bom que nessa semana também saiu dados da dívida pública aqui no Brasil. A nossa dívida atualmente está em 76% do PIB. Então, o PIB é toda a produção interna bruta de um país, né? E atualmente temos uma dívida que representa 76% desse PIB. Então é quase que 3/4 do que o Brasil produz num ano seria destinado a pagar a sua dívida. Né? E o problema é que essa dívida está cada vez aumentando mais, o que gera incerteza nos investidores, o que obriga termos juros mais elevados para conseguir atrair justamente esse recurso. Né? E se você quiser entender os impactos do capital estrangeiro, fiz um vídeo falando sobre isso, está entrando o card aqui em cima para você poder assistir esse vídeo muito interessante, onde eu debato mais a fundo todos os impactos desse capital estrangeiro no Brasil, porque às vezes a gente não tem noção, né, justamente desse impacto. E é importante que o juros esteja elevado neste caso, porque aí sim conseguimos atrair uma quantidade maior de capital estrangeiro, o que vai fazer com que o dólar se mantenha estável, talvez caia, porque senão muito dinheiro sai daqui e o dólar acaba subindo, que acaba prejudicando novamente a inflação, devido a muito do que a gente compra, né, de países lá de fora, sem contar que um dólar mais elevado, os produtores daqui tendem a mandar cada vez mais produtos lá para fora, né, o que diminui ainda mais a oferta de produtos aqui no Brasil e aumenta os preços. Eu acho interessante fazer esses vídeos, né, porque a gente tenta abordar todas as óticas para mostrar todas as possibilidades possíveis, entender que a economia não é totalmente exata, tanto que ela não é considerada uma economia, ou melhor, uma ciência exata, né, porque tem muitos prismas que a gente tem que olhar, né, então é difícil justamente conseguir decidir, e imagino o quanto é difícil para o Banco Central, por exemplo, tomar essas decisões, porque tem muitas óticas e muitos lados que eles têm que olhar. Então, se por um lado eles seguram, por outro lado eles têm que dar um empurrãozinho, um incentivo, certo? O que é realmente muito complexo. Falando aqui um pouquinho do Fed, antes de voltar para alguns outros pontos que eu tenho a respeito da Selic e do Copom, o Fed, que é o Federal Reserve, nos Estados Unidos também tomou a decisão a respeito da taxa de juros nos Estados Unidos, também manteve a taxa de juros nos Estados Unidos, né, que está na faixa de 4,25% a 4,50% anual. E lá isso está gerando muito burburinho, porque tem muita gente querendo que o Fed comece a baixar os juros. É importante lembrar que isso é um patamar de juros elevados para os americanos, que estão acostumados às vezes a patamar de juro 0,5%, 1%, né? Totalmente diferente da nossa realidade. Então, para eles, esse patamar de juros é considerado sim elevado. Os Estados Unidos, por mais que não pareça e muita gente não saiba, está tendo também um problema com sua dívida, porque uma das qualidades dos Estados Unidos é a sua capacidade de se endividar, devido a muitos países e ser o dólar ser a principal moeda do mundo. Só que, atualmente, a dívida está num patamar um tanto quanto elevado, tá? E pouco se fala sobre isso. Temos muitas dessas dívidas vencendo que obrigarão a eles a se refinanciarem, né? Ou seja, é como se a dívida estivesse acabando, eles precisassem fazer novas dívidas para pagar essas dívidas que estão vencendo. Só que essas outras dívidas que eles vão fazer agora vão fazer um patamar de juros mais elevado, né? Então, principalmente o presidente Donald Trump está fazendo semana após semana, duras críticas a respeito dessa decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Só que, como eu falei, lá também é uma entidade independente, o que torna prejudicial para a economia americana e afeta sua credibilidade se ocorrer alguma decisão, uma interferência governamental. Tá? Só que o que é importante de ser dito também, a decisão lá, diferente do Brasil, não foi unânime. Aqui, na reunião do Copom, a decisão foi unânime. Todos optaram por manter a taxa Selic. Lá não. Lá tivemos 2 votos para baixar a taxa de juros, o que deixa o mercado incerto, porque antes havia uma certeza não, mas uma probabilidade maior, pelo menos o mercado apostava em termos pelo menos 2 cortes de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. Agora já ocorre uma incerteza muito maior em relação a isso. Inclusive, para a próxima reunião de setembro, eles apostam que atualmente está em 50-50 as probabilidades de ocorrer um corte na taxa de juros nos Estados Unidos.
E por que isso é importante, Miguel? Você não ia falar mais sobre o Brasil? Porque a taxa de juros lá afeta diretamente a nossa. Porque quando lá tem juros mais elevados, o capital do mundo acaba indo em maior parte para lá, para poder ficar em moeda forte, né, que é o dólar, e receber uma boa rentabilidade. Né? As pessoas olham e falam, não, mas eu tenho 15% no Brasil, 4% nos Estados Unidos, só que sempre tem que levar em consideração, por exemplo, a valorização do dólar contra o real. Beleza, no ano de 2025, o real realmente se valorizou frente ao dólar, mas no ano de 2024, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo. Frente ao dólar, a gente perdeu mais de 20%. Né? Então, por mais que você tivesse ganhado, por exemplo, 15% na Selic, você perdeu 5% em dólar. Né? Então, é importante ser dita essa relação. Tá? E, então, consequentemente, quando lá mostrarem, por exemplo, começaram numa queda, é provável que aqui seja mais fácil de ocorrer uma queda também na taxa Selic. Só que aqui a gente é impactado por diversos outros fatores, como eu comentei, nossa política fiscal, a nossa política externa, que atualmente está um tanto quanto prejudicada, principalmente na dificuldade de diálogo entre Estados Unidos e Brasil nessa questão das tarifas. Então, tudo isso acaba impactando e é importante de ser dito também. Voltando para a reunião do Copom, o que me chamou a atenção lá no finalzinho da ata deles é que tem uma parte onde eles dizem, eu vou até ler para vocês. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma continuação na interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Então esse trechinho aqui me chamou muito a atenção. O comitê não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. O que significa, diferente do que a gente imaginava, que pode até ocorrer de repente um aumento na taxa Selic, será? Pelo menos eu interpretei dessa forma. Né? Então isso me deixa um pouco preocupado, né? A gente ver uma taxa Selic ainda mais elevada, mas infelizmente pode ser que ocorra. Né? Então são esses os principais pontos das duas decisões, tanto do Copom quanto lá no Fed, nos Estados Unidos, que eu gostaria de trazer para vocês. Só que eu não vou deixar vocês de mãos vazias apenas com essas informações. Vamos falar sobre o que você pode fazer nesse momento para não somente proteger seu dinheiro, como também ganhar dinheiro. Eu sempre falo que neste momento a principal coisa que você deve fazer para proteger o seu dinheiro é tomar cuidado para você não acumular dívidas. Né? Se você já tem dívidas, priorize pagá-las o quanto antes para esses juros elevados não acabar aumentando ainda mais essa sua dívida e você ter que cada vez mais se desdobrar de diversas formas para pagar um dinheiro que você não vai conseguir nem aproveitar. Né? Então, foque em reduzir, eliminar suas dívidas, principalmente nesse momento de juros elevados, né? Ainda mais se não for uma dívida estratégica. E é importante também que você não faça novas dívidas, obviamente, e sobre a ótica de ganhar dinheiro, aí sim temos algumas possibilidades, né? É óbvio que essa taxa de juros elevada é tentador aos investimentos em renda fixa, justamente por conta que você consegue pegar um Tesouro Selic aproveitando 15% bruto ao ano, né? Que é um patamar, obviamente, muito interessante e principalmente para reservas de emergência, aplicar realmente a parte da sua carteira de renda fixa acaba sendo muito atrativo, né? Que de certa forma um dinheiro que era mais pensando na segurança acaba tendo uma grande rentabilidade também, né? Uma boa relação de risco-retorno. Tem esse fato. Só que eu vou trazer outro ponto que eu sempre trago e falo para vocês, que em momentos de juros tão elevados, começam a aparecer oportunidades, por exemplo, em bolsa, porque todo mundo foge para a renda fixa, consequentemente os ativos em bolsa ficam mais baratos, e com isso você consegue aproveitar boas oportunidades na bolsa que está cada vez mais descontada. Então, eu acredito sim que, agora, opinião aqui no Miguel, que a Selic se manterá ainda por um bom tempo, pelo menos por mais 3 reuniões eu acredito que se manterá, né, a depender do que ocorrer. Só que no final do ano, começo do ano, a gente vai ter sinalizações, principalmente quanto a eleições, que pode impactar gigantemente a bolsa, a depender do que ocorrer, tá? Do que for se desenhando para o cenário político eleitoral aqui no Brasil
Ainda temos também muitas decisões para tomarmos em relação a nossas relações geopolíticas. Temos todas as situações, tensões realmente, não só com o Brasil, no mundo inteiro, mas que eu acredito que estão próximas de um desenrolar. A gente percebe o começo de aparecimento de resultados de negociações entre os países. Então, assim, tudo caminha para um cenário, e óbvio que eu sempre vou ser otimista, mas para um cenário global que comece a se desenvolver melhor. A gente percebe a recuperação da Europa, tá? Então, eu recomendo que, obviamente, tome cuidado, mas que esse momento é um momento excelente para você começar a aproveitar as oportunidades. Vão ser sementinhas que você vai plantar agora e talvez você não observe um resultado no curto prazo. Só que é o que eu falo, no momento de crise, tá todo mundo falando, tá todo esse burburinho, que as oportunidades aparecem. Então é importante que vocês se informem para vocês conseguirem aproveitar as melhores oportunidades. Claro, ganhar dinheiro, que é o objetivo aqui deste canal. Mas espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo para você recomendar esse vídeo para mais pessoas poderem ficar informadas também sobre esse assunto tão precioso. Se inscreva no canal para você não perder nenhum próximo vídeo. E até o próximo vídeo aqui do canal MM Negócios, onde a gente descomplica as finanças para vocês.